Retomando a nossa aula, vamos iniciar com o resumo da Receita Pública. Receita Pública são o montante em dinheiro incorporado ao patrimônio público que tem finalidade de custear as despesas públicas. Ela pode ser receita orçamentária, que são aquelas que integram o patrimônio do poder público, aumentando o saldo financeiro e estão previstas na Lei Orçamentária Anual. A receita orçamentária pode ser classificada quanto à categoria econômica em receita corrente e receita de capital. A receita corrente são aquelas geradas em decorrência das atividades operacionais do Estado, como, por exemplo, a receita tributária, que são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, as receitas de contribuição, como, por exemplo, a contribuição de trabalhadores ao INSS, a receita patrimonial, que são oriundas de concessões e aluguéis, a receita agropecuária, oriundas da venda de produtos agrícolas e pecuários, a receita industrial, proveniente de atividades industriais, a receita de serviços, como serviço de comércio, transporte, comunicação e entre outros, e as transferências correntes e outras receitas correntes que não estão classificadas nas acima. E as receitas de capital, que são receitas que são recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, em forma de operações de crédito, que são constituições de dívidas como empréstimos e financiamentos, a alienação de bens, como por exemplo a venda de bens públicos, a venda de imóveis, a amortização de empréstimo, que são devoluções de valores anteriormente emprestados, transferências de capital e outras receitas de capital que não se enquadram nas especificações acima. A receita pública também pode ser uma receita extra-orçamentária, que são entradas compensatórias, ou seja, recursos financeiros de caráter temporário, e essas não integram a Lei Orçamentária Anual, como, por exemplo, os calções, as fianças, antecipações de receita orçamentárias, depósitos de terceiros e outros. Elas são classificadas ainda quanto aos grupos que identificam os agentes públicos que têm competência para arrecadar, fiscalizar e administrar as receitas públicas. Elas podem ser administradas, que são aquelas arrecadadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, como por exemplo o imposto de renda. Pode ser não administradas ou vinculadas, que são receitas que já possuem uma finalidade específica, como por exemplo o CPMF, a Contribuição Provisória por Movimentação Financeira, que é destinado para o custeio da saúde pública. Ela pode ser diretamente arrecadada ou própria, que são aquelas pertencentes à unidade orçamentária arrecadadora e são arrecadadas por meio de guia de recolhimento ou operações de crédito. São classificadas ainda quanto à coercitividade, ou seja, a forma que essas receitas ficam à disposição da administração pública. Elas podem ser receitas efetivas, que provêm dos serviços gerais prestados pelo Estado à sociedade, e essas receitas aumentam a situação líquida patrimonial, e as não efetivas, que referem-se a fatores permutativos e são receitas que não aumentam a situação líquida patrimonial. São classificadas ainda quanto à afetação do patrimônio público, ou seja, se foi usado patrimônio para gerar essas despesas. Elas podem ser originárias, que são rendimentos do governo por meio da utilização de recursos próprios patrimoniais, e derivadas, quando o Estado, munido de autoridade, determina que cidadãos e empresas destinem parte de sua renda para financiar as atividades governamentais, como, por exemplo, o pagamento de taxas. Classificação da receita pública. Ela pode ser classificada por natureza de despesa, referente a uma codificação de 8 dígitos,
divididas em 6 níveis. O primeiro nível é a categoria econômica. Aqui no nosso exemplo, nós temos a codificação representada pelo algarismo 1, que me diz que é uma receita corrente. É classificada ainda quanto à origem, que é um detalhamento da categoria econômica, que no nosso exemplo nós temos o algarismo 1, representando uma receita tributária. O terceiro nível é a espécie, que detalha a fonte da receita, aqui representada pelo algarismo 1, que me diz que é uma receita de impostos. A rubrica, o quarto nível, é um detalhamento da subfonte da receita, aqui representada pelo algarismo 2, que diz que é uma receita de imposto sobre patrimônio e renda. A alínea é o nome da receita propriamente dita. Nós temos aqui o 04, dizendo que é um imposto sobre proveito e renda de qualquer. E a subalínea é o nível mais analítico da classificação, onde acontece o registro do valor. Aqui nós temos o 01, dizendo que é pessoas físicas. A receita pública ainda é classificada por fonte de recurso, que identifica a origem dos ingressos dos gastos que financiam os gastos públicos. Nós temos 2 exemplos de fonte de recursos aqui, tirados da apostila, que é a fonte 100 e a fonte 112. O primeiro algarismo, ele representa o grupo de fonte de recursos. Em ambos os exemplos, o 1 está representando o exercício corrente. Os outros 2 algarismos são a especificação das fontes de recurso, que no primeiro exemplo nós temos o 00, dizendo que é um recurso ordinário, e no segundo nós temos o 12, dizendo que é um recurso destinado à manutenção e desenvolvimento do ensino. Estágios da receita pública. O primeiro estágio da receita é a previsão, ou seja, acontece desde a estimativa da receita lá na lei orçamentária anual. O segundo estágio é o lançamento, é quando você identifica e inscreve o contribuinte que irá pagar o débito para com o Estado. O terceiro estágio é a arrecadação, em que o contribuinte comparece a um agente arrecadador autorizado e faz a quitação desse débito. E o recolhimento é quando esses agentes arrecadadores repassam os valores arrecadados ao Tesouro Público. Ou seja, no recolhimento acontece a efetiva entrada do recurso financeiro aos cofres públicos. Resumo da despesa pública. Despesa pública nada mais é do que a aplicação dos recursos para custear os serviços públicos ou os investimentos no próprio desenvolvimento do Estado. Elas podem ser despesa orçamentária, que são despesas que necessitam de autorização legislativa para serem executadas, ou seja, são despesas que devem estar previstas na lei orçamentária anual. A despesa orçamentária pode ser classificada quanto a categoria econômica em despesa corrente e despesa de capital. As despesas correntes são os gastos decorrentes às atividades operacionais do Estado. Podem ser despesas de custeios, que são a manutenção dos serviços, como, por exemplo, a folha de pagamento de pessoal, material de consumo, serviços de terceiros e encargos diversos. E podem ser transferências correntes, que são dotações orçamentárias transferidas às outras entidades para custear as despesas correntes, como as subvenções sociais e econômicas, inativos, pensionistas, salário família e abono familiar, juros da dívida pública, contribuições de previdência social e diversas transferências correntes. A despesa orçamentária, como eu disse, também é classificada como uma despesa de capital, que são aquelas que aumentam o patrimônio do Estado. Podem ser por meio de investimentos, como por exemplo a execução de obras públicas, inversão financeira, que é a aquisição de um bem imóvel, e as transferências de capital, que são dotações orçamentárias transferidas às outras entidades
para custear despesas de capital, como, por exemplo, amortização da dívida pública, auxílios para obras públicas, auxílios para equipamentos e instalações, auxílio para inversões financeiras e outras contribuições. A despesa pública também pode ser uma despesa extra-orçamentária, ou seja, são despesas que não necessitam de autorização legislativa para serem executadas, ou seja, não integram a lei orçamentária anual. Elas são oriundas de devoluções de valores arrecadados por meio de receitas extra-orçamentárias, como, por exemplo, os calções, depósitos de terceiros, fianças e outros. Classificação da despesa corrente e da despesa de capital. São classificadas primeiramente pela categoria econômica, que aqui na nossa codificação, o algarismo 3 representando uma despesa corrente e na despesa de capital nós temos o 4 representando uma despesa de capital. A próxima classificação é o grupo de natureza de despesa, que é um detalhamento da categoria econômica. No exemplo acima, na despesa corrente, nós temos o algarismo 3, dizendo que é referente a outras despesas correntes, e no de capital nós temos o 5, representando uma inversão financeira. A outra classificação é pela modalidade de aplicação, é o método de como essas despesas, serão aplicadas. Aqui nós temos o 90, dizendo que é uma aplicação direta em ambos os exemplos. E por fim, o elemento de despesa, que na despesa corrente são as diárias nacionais representadas pelo 14, e nas despesas de capital, a aquisição de imóveis, representado pelo 61. Classificação institucional. Ela que vai determinar o órgão e a unidade orçamentária responsável pelo gasto público. Aqui nós temos uma codificação de 5 dígitos, em que os 2 primeiros representam o órgão, ou seja, no nosso exemplo nós temos aqui o 26 representando o Ministério da Educação. E o 432, que são os 3 últimos dígitos, que diz respeito à unidade orçamentária. Aqui no exemplo nós temos o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná. Nós temos ainda a classificação funcional programática. Ela que vai integrar os objetivos do governo com as dotações orçamentárias. A primeira classificação é a função, ou seja, a missão institucional do órgão, representada pelo algarismo 12, que no exemplo diz que é uma função educação. A subfunção é a área de atuação do governo. Aqui no exemplo nós temos o 363, que diz que a área é ensino profissional. A próxima é o programa, que nada mais é do que a integração do PPA com o orçamento. Nós temos aqui o programa Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica, representada pelo algarismo 1062. E a ação, que visa atender o objetivo do programa, que nós temos aqui o funcionamento da educação profissional, que é o 2992. E por fim, o subtítulo, que é o localizador de gasto, ou seja, aonde o recurso deverá ser gasto. No nosso exemplo, é no estado do Paraná, representado pelo 0041. Todas essas classificações estão detalhadas no Manual Técnico Orçamentário de 2015, que consta no material complementar de vocês. Não deixem de olhar, que vai ser de extrema importância para o entendimento dessas classificações. Créditos adicionais. Durante o exercício financeiro, pode ocorrer novos fatos ou novas necessidades em que você tenha que redimensionar, remanejar o planejamento feito inicialmente. Então, os créditos adicionais nada mais são do que valores que se adicionam, acrescem ao orçamento inicial. Eles podem ser classificados em suplementares, que são reforços de dotações já existentes, mas que não foram suficientes para cobrir um determinado gasto e são autorizados por meio de decreto presidencial. Podem ser especiais,
que são despesas que não estavam previstas no orçamento e essas necessitam de uma justificativa para serem inclusas e são autorizadas por meio de uma nova lei que irá compreender a lei orçamentária anual. Podem ser ainda extraordinários, que são despesas imprevisíveis e urgentes, como, por exemplo, as despesas com calamidade pública ou decorrentes de guerra, e podem ser autorizados por meio de medida provisória. Fontes de abertura dos créditos adicionais. Eles podem ser abertos quando houver um superávit financeiro, um excesso de arrecadação, resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou créditos adicionais, produtos de operação de créditos autorizadas em forma que juridicamente possibilite o poder executivo em executá-las. Estágios da despesa pública. O primeiro estágio é o empenho. Como eu disse anteriormente lá na LDO, o empenho ele cria obrigatoriedade de pagamento pelo Estado a um determinado credor. Ele pode ser classificado quanto à modalidade em empenho ordinário, quando você já conhece o montante a ser pago e ele é um valor fixo, pago em uma única parcela. Ele pode ser estimativo, quando você não conhece o montante a ser pago, ou ele pode ser global, oriundos de parcelamento, como despesas contratuais. O próximo estágio é a liquidação, em que você faz uma verificação se está tudo ok para formalizar o pagamento. Ou seja, essa verificação pode ser tanto documental quanto contratual, se estiver tudo ok entre as partes para você formalizar o pagamento. E o pagamento nada mais é do que a extinção do débito do Estado para com o credor. Princípios orçamentários. Os princípios orçamentários são regras para a elaboração do orçamento, visando uma transparência orçamentária. Eu elenquei alguns princípios aqui que eu julguei mais importantes. Nós temos o princípio da unidade, em que se deve existir apenas um orçamento para um exercício financeiro. O princípio da universalidade, em que o orçamento deve incorporar todas as receitas e despesas. Nenhuma instituição pública poderá deixar de elaborar o seu orçamento. O princípio da anualidade, o orçamento deve compreender o período de um exercício financeiro. Um princípio da exclusividade, ou seja, o orçamento deverá conter apenas matéria financeira. O princípio do equilíbrio, que vai além do equilíbrio entre as receitas e a despesa, ele visa o equilíbrio da economia como um todo. O princípio da legalidade, que cabe ao poder público executar somente aquilo que a lei expressamente autorizar. O princípio da publicidade, que deve ser divulgado por meio dos veículos de comunicação para conhecimento do público, conhecimento da sociedade. E o princípio da clareza, que ele deverá apresentar-se de forma clara, de forma que a sociedade possa entendê-lo. Ciclo orçamentário. Eu já falei um pouquinho desse ciclo lá na parte da elaboração e prazos, mas vamos retomar. A primeira etapa é a elaboração, que é dada pelo Poder Executivo na hora de elaborar as leis orçamentárias. O segundo, o estudo e aprovação, é quando o Executivo encaminha as leis para o Poder Legislativo, em que ele vai estudar, efetuar as emendas que julgar necessárias, vai aprovar e remeter a sanção do Poder Executivo novamente para a execução dessas leis. A avaliação anda em consonância com o ciclo da execução, ou seja, ela não é feita uma única vez, ela é uma avaliação constante da execução dessas leis orçamentárias. E é isso, nós terminamos nossa aula e eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de visualizar o material complementar de vocês, lá tem muita coisa interessante que vai ajudar muito no entendimento quanto ao orçamento público. Eu deixo um vídeo também do Orçamento Fácil, que é um resumo do sistema orçamentário brasileiro. A Marina é uma menina um tanto agitada.
gosta de fazer tudo ao mesmo tempo. Arrumar o quarto, estudar, conversar com os amigos, passear com o cachorro, jogar vôlei, tocar violão, comprar roupas. Marina, uma hora não vai dar certo. Agora, imagine um governo que precisa cuidar de uma cidade inteira, de um estado, de um país. Lembre que o governo cobra tributos para ter dinheiro para poder resolver os problemas da população. E todos nós sabemos que são problemas graves. Problemas na educação, na segurança, nos transportes, na saúde. São tantos problemas que não dá para resolver todos de uma vez. É preciso escolher quais serão enfrentados primeiro, ou seja, é preciso definir prioridades. Por isso, antes de fazer o orçamento, o governo prepara uma lei, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. É a LDO que define o que é mais importante e como o governo deve montar e aplicar o orçamento a cada ano. Agora, tanto a LDO quanto o orçamento seguem um plano maior, que define os grandes investimentos que o governante irá realizar no seu mandato. Esse plano é o chamado Plano Plurianual, ou PPA. Ele define, por exemplo, as rodovias e as hidroelétricas a serem construídas, os aeroportos a serem reformados, os museus a serem restaurados. Mas não são somente obras. O PPA também define ações do governo como financiamentos aos agricultores, compra de equipamentos para hospitais e delegacias e muitas outras despesas. Portanto, temos 3 importantes leis orçamentárias: o PPA, a LDO e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que é o orçamento propriamente dito, cada qual com uma função. Para ficar mais fácil, vamos imaginar uma partida de futebol. As regras do jogo, o que pode ou não pode ser feito, são definidas na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Já o planejamento do campeonato é o PPA, o Plano Plurianual. Agora, a partida de futebol, o jogo mesmo, esse é o orçamento, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Resumindo, o sistema orçamentário brasileiro começa pelo Plano Plurianual, o PPA, que define estratégias, diretrizes e metas da administração pública para um período de 4 anos. Temos também 2 leis anuais. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que traz as regras para elaborar e executar o orçamento do ano seguinte, definindo também as prioridades e metas do governo, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que estima as receitas e programa as despesas de cada ano de acordo com as prioridades do PPA e as regras estabelecidas pela LDO. Nenhuma despesa pública pode ser executada sem estar prevista na Lei Orçamentária Anual. Por isso ela é tão importante.